marcado Hebreus. Então hoje a nossa palavra vai estar em Levítico 16 e também vamos estar encerrando ela com Hebreus 13, versículo 12. Então abram suas Bíblias, Levítico 16, tá? Vamos lá nos livros de Levítico 16, amém? Isso, Levíticos 16, versículo 5, nós vamos ler, e vamos ler Hebreus 13. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Todos acharam? Levítico 16, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor meu Deus, que teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor. Todos nós, meu Pai, nós precisamos, nós temos, Senhor, necessidade, temos sede da tua direção, porque sem ti, Senhor, nós estamos perdidos. O mundo, Senhor, ele nos rodeia e nos atordoa na caminhada. E muitas vezes, Senhor, nós ficamos confusos, nós ficamos perdidos e erramos o caminho. Quantas vezes, Senhor, nós temos saído da tua direção. Quantas coisas, Senhor, deram errado em nossas vidas, porque a tua vontade não se cumpriu. Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, que teu Espírito Santo venha a revelar, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, a direção, a vontade do Pai. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, meu Pai. Reina, reina sobre nossas vidas. Reina sobre nossa família. Reina sobre o nosso lar. Reina, Senhor, porque teu reino e a tua vontade são boas, são perfeitas e são agradáveis, Senhor. Fala conosco, Espírito do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Levíticos 16, versículo 5. Diz assim: receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e 1 carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e o outro será Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor
para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, por si e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, nesse tempo aqui, era feito pelos hebreus um tipo de sacrifício, aonde nós vemos que envolviam um ritual com 2 bodes. Esse sacrifício era feito uma vez por ano, em uma data, em um tempo determinado como Yom Kippur, que seria o tempo da expiação dos pecados. Mas nós vemos aqui que essa expiação, ela era feita através de 2 bodes, que seriam ofertados para serem sacrificados. E o ritual, queridos, consistia da seguinte forma: era pego pelo sacerdote Arão os bodes que eram trazidos e oferecidos por todo aquele povo, por toda a comunidade de Israel. E eles iam todos para esse momento. E o que acontecia, queridos, era algo muito, ao mesmo tempo que extraordinário, impressionante, mas também algo que se torna assim bem interessante para nós olharmos hoje através dessa visão. Porque pegar 2 bodes, levar para a frente da tenda do encontro, esses bodes eram lançados sorte sobre eles. Um deles seria para ser sacrificado e para o sangue ser aspergido sobre o altar para a propiciação dos pecados de todo aquele povo. O outro bode, queridos, acontecia algo até estranho. Acontecia um ritual que eles, no caso, traziam esse bode, o sacerdote ia até a frente, ele impunha as mãos sobre o outro bode que não seria o do sacrifício de sangue. Ele impunha as mãos e ali todos em sinal de reverência aguardavam, todo o povo. E quando ele impunha as mãos sobre esse outro bode, ele declarava, ele ia dizendo todos os pecados de toda aquela nação. Leve sobre si agora, leve toda a mentira, leve todo o roubo, leve todo o adultério, leve todos os tipos e qualidades de pecado sobre você. O sacerdote, ele ia através das mãos, que você sabe que as mãos transferem, através das suas mãos, ele, como intercessor daquele povo, ele ia trazendo todos os pecados
daquele povo, daquela nação, ele ia citando e ele ia transferindo para esse bode. Esse bode, ele seria feito um outro ritual com ele. Ele seria lançado para Azazel, ele seria lançado para o destruidor. Ele seria lançado no deserto, queridos. Esse bode, então, carregando espiritualmente através dessa transferência, ele saía com o peso de todo o pecado daquele povo. Então, ele tinha que ser retirado do meio do povo, à vista de todos eles, porque quando eles olhavam e viam o bode se afastando, aquilo dizia para eles: o nosso mal, o nosso pecado está sendo retirado do nosso meio. E aquele bode, então, ele ia para o deserto, para morrer também ser sacrificado, mas de uma forma diferente. E também com a marca diferente, por quê? Porque ele carregava toda a nação sobre ele. Por isso que ele era encaminhado para a destruição. Naquela hora, o povo sentia que o mal tinha saído do meio deles, o pecado tinha saído do meio deles. Queridos, esse bode, ele era Azazel, lançado no deserto Azazel, por quê? Um bode chamado de bode expiatório, um bode emissário, levando sobre ele os pecados. Esse bode lançado no deserto à míngua para morrer. E eu quero trazer isso, queridos, primeiramente, para o nosso entendimento do que significa quando nós fazemos transferência de culpa. Você sabe o que são transferências de culpa? Transferências de erro. Transferências de pecado. Segundo um estudo de Freud, ele diz que nós fazemos um deslocamento e uma projeção de tudo aquilo que vem para nos incomodar ou representa algum conflito dentro de nós. Queridos, muitas vezes nós fazemos isso ou somos vítimas desse tipo de comportamento. A transferência de culpa é algo antigo, é algo que nós vemos aqui desde o começo dos tempos. A transferência de culpa é quando eu tenho um conflito, mas eu não sei como lidar com aquilo, ou eu não reconheço mais como meu, porque eu transfiro. Quando esse bode, que nesse caso é um ritual, ele recebia toda uma culpa, porém naquele momento ele era como um ritual de entrega. Isso
levava-o à morte, levava-o à condenação. Ele se tornava réu de morte, condenado, por conta que ele estava carregando algo que não seria dele. Quantas vezes nós vemos isso, queridos, acontecer? Quantas vezes nós sacrificamos e somos sacrificados porque as pessoas não sabem lidar com o seu próprio eu, não sabem lidar com os seus erros, não sabem lidar com suas culpas. Muitas vezes, como nós vemos lá na família de José, vocês lembram da família de José? A família de José não conseguiu, os irmãos, tomado pelo ódio, tomado pela inveja, eles declararam que José falava demais, que José era mais importante do que eles. Nunca José falou isso. Mas eles não conseguiam lidar com aquele sentimento. Eles não conseguiam lidar com aquele irmão. E às vezes, quando nós não conseguimos lidar com algo bom em uma pessoa, nós podemos querer jogar algo sobre ela para destruí-la. Às vezes, a bondade pode incomodar outras pessoas. Às vezes, só por você estar no caminho certo, você também pode incomodar. José, ele não fez nada para que os seus irmãos quisessem matá-lo. Mas eles transferiram todo o seu ódio para ele. Eles transferiram suas culpas, seus erros. Por que ele sonha mais? Por que ele sonha tanto e nós não sonhamos? Por que ele quer tanto vencer e nós queremos continuar a nossa vida do mesmo jeito? De onde vêm esses sonhos sobre a vida de José? Como lidar com um sonhador no meio de um povo que não sonha? Como lidar com alguém que quer crescer, que quer fazer, que quer desenvolver, no meio de um povo que está acomodado, que não quer fazer, que não quer sacrificar para se tornar melhor e para avançar? Por que ele sonha? Por que ele tem pretensões? Você é pretensioso? A Davi também foi falado, você é um pretensioso. Você quer ser melhor que os outros? Volta lá, vai cuidar do seu rebanho, das suas poucas ovelhas. Eles tentaram lançar sobre Davi uma humilhação, mas Davi não pegou. Com José foi diferente, eles não só tentaram lançar, mas eles pegaram fisicamente José, o contiveram e o jogaram em um poço e tramavam como matá-lo. Por quê? Porque eles não conseguiam lidar
Eles não conseguiam lidar com aquela bondade, eles não conseguiam lidar com aquela inocência, eles não conseguiam lidar com aquele sonho. Eles não conseguiam, por quê? Porque havia muita raiva dentro deles. Havia muita negligência em tudo que eles faziam. Eles saíam para trabalharem e enganavam seu pai. Eles saíam para fazer algo e mentiam para o seu pai, que estavam fazendo, mas não estavam. José trazia notícias a seu pai de que os irmãos não estavam agindo de forma correta. Isso causou neles ódio. Isso causou neles raiva, querido. Ser certo incomoda. Fazer a coisa certa e ser correto pode incomodar muita gente. Eles olharam para José e pensaram: a nossa vida não caminha por causa dele. A nossa vida não dá certo porque ele está influenciando negativamente o nosso pai contra nós. Ele está tentando causar para nós uma destruição. É ele. A culpa é de José. Porque nós, muitas vezes, nós queremos achar um culpado. Às vezes o culpado pode ser o amigo, às vezes o culpado pode ser o irmão. A culpa é da minha família, a culpa é dessa pessoa, porque eu não consigo desenvolver, porque eu não consigo avançar. Eu nasci na família errada. Quantas vezes nós culpamos a nossa família? Quantas vezes nós vemos erro em todos? E na verdade nós precisamos ser consertados. Eles viram erro em José, eles viram erro no pai. Essa família, é por isso que a minha vida não dá certo. É por isso que tudo dá errado para mim. É por isso que nada dá certo. É por isso que eu sinto que eu sou amarrado. Eu sou amarrado porque eu não consegui ter uma família que eu gostaria de ter. A minha família me prejudicou. Eu não consigo vencer porque o meu esposo, a minha esposa, porque os meus filhos, eles não deixam eu desenvolver. Eu queria tanto que essas pessoas mudassem, mas elas não mudam. Eles queriam que José fosse como eles, mas José não mudava. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas correspondam ao que nós queremos. E quando isso não acontece, nós começamos a gerar culpas. Nós começamos a gerar pesos sobre essa pessoa. Ah, mas esse filho é tão desobediente. Nossa, mas essa filha, ela não corresponde. Meu casamento, eu gostaria que o marido mudasse, eu gostaria que a esposa mudasse, eu gostaria, meu Deus, eu queria que o pastor, que a pastora, que os bispos, eu gostaria que tudo fosse diferente. Eu gostaria que houvesse mudança nas pessoas ao meu redor. Queridos, as pessoas que são colocadas ao nosso redor, elas têm um propósito. Amém? Elas têm um propósito de serem, de estarem. Não é transferindo culpa, não é tentando fazer
fazer com que elas mudem, que nós mudaremos o nosso interior. Eu tenho orado, eu tenho jejuado para que essa pessoa mude, essa pessoa não muda. Nossa, minha família é tão difícil, eu não aguento esse comportamento, eu não aguento essa forma dessa pessoa ser, essa forma dessa pessoa estar, eu não aguento isso. Eu quero que ela mude. E passamos uma vida, queridos, focados naquilo que nós queremos, que as pessoas mudem. Muitas vezes a tua vida está se perdendo porque você está se desgastando, querendo mudar as pessoas ao teu redor, querendo transformar todos ao seu redor, querendo com que eles mudem, com que eles sejam diferentes, com que eles façam diferente. E você mesmo tem perdido de gerar a tua história. Você tem deixado de ser feliz. Você tem deixado de se alegrar porque porque se esse filho não mudar, porque se essa filha não mudar, mas se esse homem não mudar, mas se essa mulher não mudar, mas se o meu amigo não mudar, se o meu irmão não mudar, você está focando de forma errada. Você tem que entender que nós fazemos parte de uma natureza também humana que só o Espírito Santo pode transformar. Quando eles viam o bode indo embora, e isso acontecia uma vez por ano, o Yom Kippur acontece uma vez por ano. Até lá eles podem fazer tudo o que eles querem, culpar, colocar erros, errarem, fazerem uma série de coisas, porque vai ter o dia da purificação. É como se você tivesse a tua casa e você tivesse que limpar a sua casa, mas você deixa para limpar a sua casa uma vez no ano. É para eles o dia da limpeza, o dia que a casa vai ser limpa. Tudo aquilo que eu não gosto vai sair agora. Tudo aquilo que eu não desejo eu vou retirar agora. Deixa eu lançar ali as minhas tristezas, as minhas frustrações. Deixa eu transferir para a vida dessa pessoa. Se essa pessoa sair da minha vida, vai ser diferente. Nossa, eu vou ser feliz. Quantas vezes você transferiu culpa para outras pessoas? Você julgou, condenou outras pessoas, e essas pessoas se retiraram da tua vida, e nem por isso você está feliz. E nem por isso a tua vida mudou. E nem por isso você está mais alegre. Queridos, o que acontecia ali era algo espiritual. Era debaixo de uma ordenança do Senhor, mas não era para prosseguir dessa forma. Nós sempre tentamos achar um culpado. Se essa pessoa mudasse, a minha vida seria maravilhosa, a minha vida seria transformada. A minha vida poderia ter sido tão diferente. Se eu tivesse tido mais oportunidade, meus pais não me deram oportunidade. Minha família nunca me aceitou, nunca me apoiou, por isso que eu sou desse jeito. Não, você é assim, porque você não soube lidar com os seus conflitos interiores.
porque você não soube lidar com o teu próprio emocional para se recompor, para se restabelecer. Quando nós lançamos a culpa sobre outras pessoas, nós perdemos muitas vezes desfrutar um lado bom daquela pessoa. Existem sim as dificuldades de cada um. Existem as dificuldades de relacionamento. Existem as dificuldades muitas vezes dentro de uma casa, dentro de uma família. Porém, se você não souber lidar com isso, você vai começar a agredir. Você vai começar a agressão, muitas vezes até não física, mas verbal. Você tem culpa disso. É por isso que dá tudo errado. Só que essa transferência, queridos, não traz mudança. Não traz alegria na sua casa. Há quanto tempo você tem caminhado de cabeça baixa? Você tem caminhado infeliz? Você tem caminhado debaixo de julgo, de juízo? Muitas vezes é você só que é o culpado. Muitas vezes é outra pessoa só que é a culpada. Como caminhar tentando o tempo todo lançar culpas? Como caminhar buscando o tempo todo ter um bode expiatório sempre que algo dá errado em sua vida? Há um culpado para isso. Sempre tinha um culpado. José tinha culpa porque os seus irmãos não trabalhavam direito. José tinha culpa porque os seus irmãos não tinham responsabilidade. José tinha culpa porque os seus irmãos não se dedicavam, não eram disciplinados. José tinha culpa porque ele sonhava e os irmãos não tinham sonhos. Então ele foi condenado. Nós vamos lançar ele na cisterna e vamos matá-lo. Porque era a forma, lança no deserto e mata. Lança no deserto e deixa morrer. Então eles lançaram ele para ser escravo e para viver no deserto. Que fizesse o que fizessem com ele, não tinha problema, desde que eles se livrassem de ter alguém que poderia ser melhor do que eles, que poderia desenvolver mais do que eles. Eles não teriam mais esse problema. Queridos, não é lançando fora as pessoas que você conserta as coisas. Não é excluindo da sua vida ou retirando que as coisas mudam. Principalmente hoje nós vivemos o seguinte sistema mundano: nos Facebooks, WhatsApp, Instagram. Se eu não gosto de alguém, se alguém fala algo que eu não gostei, eu excluo, eu lanço fora, eu simplesmente apago. Quantas pessoas você já teve que apagar da sua vida? Quantas pessoas que foram culpados por algo? Nós temos que aprender que não é lançando a culpa dos nossos fracassos sobre as outras pessoas que a nossa vida vai mudar. Não é lançando acusação
sobre, muitas vezes, aqueles que nós mais amamos. Não é lançando culpa, transferindo culpa para eles, que nós teremos uma vida plena e abençoada. Às vezes a pessoa, queridos, aquele bode, quando ele passava a caminho do deserto, no meio de todo aquele povo, ele saía dali transtornado. Ele saía dali com toda aquela opressão, com todo aquele peso, com toda aquela culpa. E o que acontecia? Eles não precisavam se arrependerem. Porque a culpa, queridos, ela traz essa sensação. Se eu acho um bode expiatório, se eu acho alguém para lançar a culpa dos meus fracassos, dos meus infortúnios, das minhas desgraças, das minhas descompensações, se eu acho alguém para lançar todo o jugo, todo o peso que está causando sobre mim, e eu não quero lidar com isso, se eu acho alguém e eu lanço isso, eu não preciso lidar com aquilo, eu desloco aquilo que está em mim, dentro de mim, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, e eu lanço sobre a outra pessoa. Você vai lidar com isso até o resto da sua vida. Porque você é culpado, vai para o deserto e morre. Queridos, às vezes, nós até matamos pessoas, de tanto lançar culpa, de tanto dizer para ela, você não presta, você é ruim, você sempre estraga tudo, você é um fardo, você é um peso. Nós jogamos tanta coisa em cima das pessoas, queridos, que muitas vezes a pessoa é lançada no deserto. Algumas pessoas estão no deserto porque são bodes expiatórios, carregados de culpa, carregados de dor, de sofrimento, de remorsos, de coisas que eles nem fizeram. Quando o diabo quer acabar com você, ele lança culpa sobre você. Às vezes a pessoa, às vezes não sempre, na verdade, a pessoa morre por algo, acontece alguma coisa, o diabo vem e fala para você, você não fez nada, você não ajudou o suficiente, você não amou o que tinha que ter amado. Ele vem e ele pega você de bode expiatório, porque ele quer lançar você no deserto, para que você morra, porque ele sabe que você, sobrecarregado de culpa e de peso, chega uma hora que você não aguenta. Chega uma hora que você se sente tão oprimido, sabe? Aquela angústia, aquela dor no peito, aquela ansiedade, aquela cabeça que parece que está girando, você não consegue pôr as ideias em ordem. Por quê? De tanto peso, de tanta culpa. Lança no deserto e deixa morrer. Lança a culpa sobre você e deixa você se sentindo culpado de tudo. E aí aos poucos você vai minguando. Aos poucos você vai perdendo o brilho. Você vai perdendo o ânimo, perdendo a vida. Chega uma hora que você olha e você não vê mais brilho em nada.
Você não vê mais motivo para continuar por causa da culpa lançada sobre. Entenda que coisas acontecem com as pessoas o tempo todo. Entenda que muitas coisas acontecerão de errado com a outra pessoa e você não tem culpa disso. Entenda que se a outra pessoa, ela não é tão perfeita como você gostaria que ela fosse, saiba amá-la, saiba conviver com ela. Você não é um transformador de energias. O único que pode verdadeiramente transformar alguém é o Senhor Jesus, amém? É Ele. Ele pode transformar, você não. Mas você tem perdido toda a tua alegria, você tem perdido toda a tua vida, você tem perdido e teu relacionamento e tua vida está desmoronando. Por quê? Porque você foca no problema da pessoa, você foca na imperfeição da pessoa. Toda vez que você se depara com uma imperfeição em alguém, o que você faz? Você quer corrigi-la. Você quer que ela mude. Porque nós queremos sempre que eles mudem. Você já parou para pensar? Você já se fez essa pergunta? Por que a minha vida toda eu sempre quero que as pessoas mudem? Por que eu não consigo lidar com imperfeições? Sendo que nós somos imperfeitos e vivemos em um mundo também que está em total imperfeição. Você tem que aprender a aceitar as pessoas. Você tem que aprender a amar as pessoas, além dos seus defeitos. Queridos, quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 13, no versículo 12, nós vemos o único perfeito. Só Ele pode levar as imperfeições. Só Ele pode verdadeiramente sarar as culpas. Não transfira culpas. Não condene pessoas, não julgue. Você não está aqui para ser um juiz da humanidade. Ame as pessoas. Se você não ama seus filhos, porque seu filho causa isso, porque seu filho fala aquilo, porque eu queria que o meu filho, eu queria que a minha filha fosse desse jeito, mas não é desse jeito, então eu vou endurecer, eu vou jogar culpa sobre você, você é culpado. Eu acabo de destruir, eu lanço no deserto. Se eu tenho um cônjuge, como que vai ser esse relacionamento? Se você passa o tempo todo, uma vida toda, olhando, você não é perfeito do jeito que eu achei que você era. Você não é perfeito.
Eu queria que você fosse desse jeito. Você é de outra forma. Você é imperfeito. Eu não consigo lidar com essa imperfeição em você. Então, você sendo imperfeito, eu vou lançar você fora da minha vida. Eu vou lançar você fora da minha história. Porquanto que você não é perfeito. Lançando culpas. Até quando você vai caminhar lançando culpas? Até quando as pessoas serão culpadas por não serem o que você quer que elas sejam? Até quando você vai continuar lançando no deserto todos aqueles que não corresponderem ao que você espera? Os nossos filhos, a nossa família, os amigos, os parentes, queridos, fazem parte de uma trajetória, fazem parte da tua história. Você pode amá-los ou não, essa é uma escolha sua. O amor, queridos, é livre. O amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho viver bem. Eu escolho amar. Repete comigo, diga: eu escolho amar. Diga: eu escolho viver bem. É uma escolha. Ah, eu não amo essa pessoa. Você escolheu odiar essa pessoa. Você escolheu. Você escolhe. Você escolhe amar quem você quer amar. E você escolhe odiar quem você quer odiar. O relacionamento também é assim. Eu escolho amar todos os dias. Ou eu escolho odiar todos os dias, mas eu sou o resultado das minhas escolhas. Eles escolhiam o bode, escolhiam lançar o pecado, o peso sobre ele. Era muito mais fácil do que ter que se arrepender. Do que ter que mudar. Vocês concordam comigo? É muito mais fácil. É muito mais fácil transferir, ao invés de focar e resolvermos o nosso problema. Nós transferimos a culpa para outra pessoa. Nós distorcemos a realidade. Quando os irmãos de José pegaram ele, na realidade deles, na mente deles, ele era mau, ele era digno de sentença de morte, ou no mínimo de ir para o deserto então e morrer. Que acontecesse o que acontecesse com ele, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer com você, com o que vai acontecer com a tua vida. Eu não me importo com isso. Eu não me preocupo com isso. Para mim, tanto faz o que vai acontecer com você. Eu só quero você fora da minha vida. Sai. Vai, pega caminho do deserto e vai. Vai para o deserto, vai morrer no deserto. Não estou nem aí com você, nem com nada. Eu só quero ver o que eu quero ver, queridos. Na distorção da realidade é quando nós só queremos ver o que nos agrada. Quando nós só queremos ver aquilo que nós consideramos perfeito.
É quando nós queremos ver aquilo que nós queremos ver. Eu não me importo com a tua realidade. Eu não estou nem aí. Se você teve problemas também de infância, se você também sofreu julgos pesados, eu não estou nem aí. Você não está correspondendo ao que eu quero. Você é culpado e lança no deserto. Só que, queridos, Hebreus 13, 12 diz assim: 13:12 diz assim. Vamos começar no 11. O sumo sacerdote, ele leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados, destruídos fora do acampamento. Assim Jesus, ele também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Preste atenção, portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Porque aqui nós não temos nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Diga glória a Deus. Queridos, aqui nós não temos uma cidade nossa. Você não vai ficar aqui para sempre. Por isso que fala para você, venha com Jesus Cristo. Saia para fora do acampamento. Veja o que ele suportou. Veja a desonra que ele suportou. Veja a vergonha que ele suportou por mim, por você. Venha com Jesus Cristo. Hoje nessa mesa de Santa Ceia. Venha hoje com Jesus Cristo. Sai para fora do acampamento. Sai para fora da tua tenda. Sai para fora do teu eu. Sai além de você. Além da tua realidade, sai para fora com Jesus Cristo. E veja que só Ele pode fazer, você não. Então para de acusar, para de jogar peso, para de transferir. Entenda, se há algo acontecendo com você, quando você sai para fora dessa visão, dessa realidade distorcida, que muitas vezes você tem carregado, você consegue ver junto com Jesus. Você consegue ver aquele filho que é problema. Você vê que você tem que focar na oração de salvação. Não adianta você ficar o tempo todo querendo discutir ou transformar ou mudar, não. Ame antes. Quando Jesus Cristo saiu carregando aquela cruz pesada, subindo ao Gólgota, ele estava carregando aquela cruz pesada. Por quê? Porque ele não queria que você pegasse essa cruz, amém?
Ele também não queria que você colocasse essa cruz em cima de ninguém, amém? Quando ele fez isso, ele dizia para você, para nós: filho, filha, eu estou carregando por você. Amém? Mas ele também estava carregando por essa pessoa que você não consegue lidar. Mas ele também estava carregando por essa pessoa que talvez você desenvolve ódio, rancor. Queridos, tudo isso está dentro. Você acha que quando você inala uma fumaça tóxica e fica dentro de você, essa fumaça faz mal para quem? Para você. Tá te intoxicando. Está distorcendo a realidade. Quando o Senhor Jesus Cristo passa ali, subindo ao Gólgota, ele dizia: olha, não quero pôr a culpa sobre você, se arrependa. Mas também não quero pôr a culpa sobre o teu irmão, sobre tua família, sobre aqueles que você tem culpado. Eu também não quero que você ponha a cruz, porque eu estou levando a cruz para você. E eles levaram Jesus Cristo e o retiraram para fora dos muros de Jerusalém, para fora da cidade. Por quê? Porque ele é digno de morte. Tem muito peso, tem muita culpa sobre ele. Nós não queremos essa pessoa no nosso meio. Vamos excluí-la. Tira ela para fora. Vou colocar você para fora da minha vida e da minha história. Porque você é culpado. Porque você está cheio de pesos. Queridos, aprenda a escolher amar. Aprenda a amar. Aprenda a retirar o jugo e retirar o peso das pessoas. E hoje nós vamos orar. Quem é o bode expiatório que você separou na tua vida? Quantos bodes expiatórios tem? Quantos bodes expiatórios tem? Você tem um? Tem dois? Você tem 3 bodes expiatórios? Quantos? Quantos são os bodes expiatórios? De quem? Sobre quem? Que hoje você tem que orar e liberar essa pessoa, tirar a culpa de cima dela. Sabe quando que você vai caminhar? Sabe quando que a tua vida muda? Que o teu emocional muda? Quando você é livre. Diga: Jesus Cristo pagou o preço para eu ser livre. Há uma liberdade em Cristo que você não consegue usufruir, que você não consegue viver. Você não consegue ser feliz. Não consegue usufruir nada. O que você usufruiu até hoje? Caminhando com culpa talvez lançada sobre você, lançando culpa sobre as pessoas. O que você usufruiu? O que você amou? Porque você amou e você não foi correspondido. Eu amei, as pessoas não me corresponderam. Agora eu vou odiá-las. Ah, muito bem, que troca ótima. Que excelente. Né? Que ótimo sentimento que você tem carregado. Será que foi para isso que Jesus Cristo morreu por você? Nós temos que tirar a
alegria da vida. Nossa, bispo, como assim não é sorrir? Alegria, não pensa não que sorrisos e sorrisos representam uma pessoa feliz. Não. Tem muitas pessoas que parecem ser até mais fechadas e carrancudas, e elas estão bem, e elas estão felizes. E às vezes a pessoa está sorrindo o tempo todo, né? É como aquela pintura, aquela máscara do palhaço, mas dentro dela, a hora que ela tira tudo aquilo, sabe? Acabam-se as cores, acabam-se o brilho, por conta de tanta coisa que ela está carregando, de ruim. E também, se você se sente culpado, quem que você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer, que você se sente culpado? A quem que você não correspondeu, que você se sente culpado? É porque os teus filhos não correspondem ao que você gostaria? Você é culpada por causa disso? Você se sente culpada porque você teria que ter feito e você não fez. Aí agora você se sente culpado. Muito bem, esse sentimento vai levar você para onde? Vai levar você para o deserto, para morrer. Queridos, aprenda a deixar no passado o que está no passado, sabe? O Espírito Santo tem falado muito comigo isso. Rompa as ligaduras do passado. Rompa com o passado. Quem passou, passou. O que você já viveu, já viveu. Quem fez parte em determinado tempo, fez parte naquele tempo. Rompe. Não prende ninguém. Não aprisiona ninguém. Vai. Segue. Queridos, você se torna livre quando você entende o que o Espírito Santo está falando. Por que você não rompe? Por que você não vai? Por que as coisas não acontecem? É culpa desse, é culpa daquele, é culpa não sei de quem. E você entra e sai de lugares, e você entra e sai na tua vida de situações, e você entra e sai de uma série de coisas, e tudo dá errado. Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você, para você continuar desse jeito. Amém? Vamos orar. Vamos orar nessa hora. Você que pode, dobra seu joelho. Quais são os bodes expiatórios?